discussão do conceito de saúde sob um aspecto amplo, cultural e sustentável, como nos assegura a Organização Mundial de Saúde, ao afirmar que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então, ao entendermos o quão importantes são essas vivências culturais, a promoção e a visibilidade de práticas e projetos regionais. Então, assim trouxemos, hoje, uma apresentação mediada pela Associação Cultural Pisada do Sertão. É uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em maio de 2007 por um grupo de jovens que buscavam encontrar na cultura inspiração e aspiração para superar os problemas sociais que atingiam a juventude. Por ter sua raiz epistemológica no seio cultural, a Pisada do Sertão tem como propósito promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens por meio da cultura sertaneja, contribuindo para a transformação social do sertão paraibano a partir da formação de grupos de danças regionais. Esses são formados por adolescentes e jovens que buscavam encontrar na dança uma oportunidade de ressignificar sua condição e ociosidade em meio à vulnerabilidade social. Atualmente, a organização atende a 200 crianças, adolescentes e jovens através de atividades socioeducativas, culturais e de empreendedorismo, dissemina seus saberes e fazeres por meio do trabalho em rede. Um dos maiores resultados do trabalho cultural vem sendo fortalecido há 15 anos, é a Companhia de Danças Populares Pisada do Sertão, que vai nos apresentar um espetáculo, que já tem apresentado vários espetáculos em diversos eventos internacionais, em várias regiões do país, levando a essência da cultura sertaneja como resistência e bandeira de luta de um povo que acredita no seu lugar e no que faz. E é assim que apresentamos o espetáculo Nordeste, seus cantos e encantos com a dança do chachado. Dança de guerra dos cangaceiros de Lampião, que representam a força do nordestino e a pisada que marca e que encanta aos olhos de quem contempla a arte em suas diversas manifestações. Com vocês, o grupo de danças populares Pisada do Sertão. José Olímpio. A terra de valente,
Que show, gente. Parabéns. Nós agradecemos demais, né?
sua participação belíssima, que trouxe tanta representatividade, que conta a nossa história, do nordestino, com a força, com seus encantos. Então, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E com isso, daremos início, após essa abertura, nós daremos início à palestra da professora a sexta palestra intitulada Atuação do Nutricionista Comportamental em Tempos de Pandemia, que será ministrada pela nutricionista doutora Camila Rocha de Carvalho Guedini. A professora doutora Camila Rocha possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em metabolismo, prática e terapia nutricional pela Universidade Estácio de Sá, mestrado e doutorado em ciência da nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, tendo realizado um período sanduíche na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, com aprimoramento em transtornos alimentares. Atualmente, é professora adjunta vinculada ao Centro de Ciências da Saúde e do Desporto da Universidade Federal do Acre, professora e orientadora no Programa de Residência Nutricional Hospitalar, com ênfase em terapia intensiva, e membro do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Cuidados Críticos, bem como coordenadora do Grupo de Estudo em Nutrição e Comportamento do Acre. Sua área de pesquisa inclui o comportamento alimentar e a insatisfação corporal, os transtornos alimentares e a obesidade. Professora Camila, seja muito bem-vinda. Em nome da organização do evento, já agradecemos a sua disponibilidade para estar conosco, repassando seus conhecimentos, suas práticas e vivências. Obrigada pelo convite, né, a coordenação na professora Rayane, e obrigada, professor Magno, pelas palavras, e aí vamos iniciar, né? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver meu compartilhamento. Peraí, deixa eu só fechar e abrir, que não tá fechando. Engraçado. Não tá abrindo minha tela. Peraí, gente. Hoje teve de tudo aqui, mas vai dar certo. Faz parte. Faz parte. Pronto. Vocês conseguem me escutar? A apresentação também está conseguindo ver? Bem? Sim, professora. Tá bom. Então, gente, eu vim falar um pouquinho hoje para vocês sobre a atuação do nutricionista comportamental em tempos de pandemia. Então, para falar um pouquinho dessa atuação, né, vamos conhecer um pouquinho o que é essa nutrição comportamental. Acho que aqui tem mais alunos, né, do que propriamente os profissionais, e como a nutrição comportamental está tendo um boom, né, nos últimos anos, então, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho o que é essa nutrição comportamental e aí como que ela vai ajudar nesse período de pandemia, tá? Então, a nutrição comportamental, ela é uma abordagem científica e inovadora para ampliar o atendimento nutricional, com o objetivo central de promover uma mudança no meu comportamento. E essa mudança a gente consegue promover através de estratégias que são validadas pela ciência. Então, inclui nessa nutrição comportamental, a gente leva em consideração não só os aspectos fisiológicos da alimentação, mas também os aspectos sociais, culturais e emocionais, tentando sempre promover mudanças no relacionamento do paciente com esse alimento e com seu próprio corpo. Então, o foco da nutrição, a definição, né, dessa nutrição comportamental é isso. Como eu estava dizendo para vocês, a nutrição comportamental, ela atribui valor ao alimento além da sua funcionalidade biológica e fisiológica. Claro que é muito importante a gente saber que nutrientes aquele alimento
quais são os nutrientes que compõem aquele alimento, né, qual é essa funcionalidade fisiológica, mas a gente não foca apenas nisso, apenas nesse fator biológico, né, até porque a gente sabe que hoje, muitos pacientes, e até a população em geral, se a gente for perceber, sabe os nutrientes que tem em cada alimento, acaba sabendo quais são os alimentos mais saudáveis e os menos saudáveis, né? O que deveria fazer, o que deveria comer. Mas o grande problema hoje é como fazer, né? Como mudar esse comportamento, né? Então, a gente foca um pouquinho nisso. Então, a nutrição comportamental, gente, essa foto, eu gosto muito de falar sobre ela, a gente tenta explorar essa raiz do iceberg, né? Então, aqui eu tenho um iceberg, e aí eu tenho uma pontinha lá do meu iceberg, que é aqui a gente só o que está aparecendo, né? Que aí, às vezes, é só o que a gente consegue ver nas primeiras consultas, numa terapia nutricional mais tradicional, né? Em que a gente trabalha aqui mais a psicomecânica alimentar. Então, a quantidade de alimentos, qual é o tipo de alimento, qual é o horário dessa alimentação, né? Na nutrição comportamental, a gente tenta explorar um pouquinho mais. E aí, a gente também leva em consideração a psicodinâmica alimentar. Então, também leva em consideração o histórico familiar dessa pessoa, né? Quais são os significados que a alimentação tem para ela, significado de magreza, quais são as fobias alimentares que ela tem, que simbolismo aquela comida representa para ela, os afetos, né, as representações, os sentimentos. Então, a gente tenta explorar um pouquinho mais essa raiz aí do iceberg, porque às vezes a gente só consegue enxergar aqui a ponta, né, e tenta trabalhar só aqui na ponta, mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo para que a gente consiga ter resultado, tá? Então, levamos em consideração todos esses aspectos, psicológico, cultural, biológico, econômico, né, que é muito importante que a gente leve em consideração esses aspectos econômicos, porque não adianta eu fazer uma prescrição linda, perfeita, toda certinha, né, 100% ali adequada, mas que aquele paciente ele não consiga comprar aquilo ali, então a gente precisa adequar esse contexto econômico, antropológico e também social desse paciente, né? E aí, quais são as premissas dessa nutrição comportamental? Então, existem 5 principais premissas que a gente vai discutir um pouquinho ao longo dessa palestra. Então, a primeira premissa é valorização do prazer em comer. Então, a nutrição comportamental, gente, ela busca isso, em que esse paciente, esse indivíduo, ele vai comer melhor, ele vai ter uma relação melhor com esse alimento, né, com o seu próprio corpo, vai ter hábitos saudáveis, mudar comportamento alimentar, mas acima disso, a gente tenta valorizar esse prazer em comer, tá? Então, comer o que gosta, né, na quantidade ideal, claro, a gente vai trabalhando isso aos poucos com o paciente, mas a gente tenta valorizar isso. Em segundo lugar, a gente valoriza o comer considerando a emoção, a situação que esse indivíduo está e esse contexto, né? Então, a gente entende que quando a gente está comendo, a emoção vai sim estar relacionado com esse ato de comer, com esse comportamento alimentar, tá? A situação que esse indivíduo está, o contexto que ele está inserido, tudo isso, né, vai fazer parte aí dessa alimentação. Em terceiro lugar, a gente tenta educar esse paciente, esse indivíduo, né, sobre a ineficácia e as consequências das dietas restritivas. E aí a gente vai falar um pouquinho bem sobre esse ponto, né, mostrando um pouquinho para vocês por que os estudos mostram que dietas restritivas são ineficazes e tem várias consequências para o meu organismo, tá? E aí, por isso que a nutrição comportamental, ela não encoraja esse tipo de dieta. Em quarto lugar, nós temos uma orientação não prescritiva, né? Então, muita gente fala assim, na nutrição comportamental, então, é muito bom, né? Eu não preciso calcular dieta, então é mais fácil. Não, gente, não é que não precise calcular dieta, tá? Vai ter algum contexto, alguns pacientes que a gente pode calcular, sim. Agora, o que a gente não faz é calcular ou passar uma dieta restritiva, né? Até porque uma dieta restritiva não tem cálculo. Uma dieta restritiva, se a gente for adequar ela não vai ficar adequada, né? Por causa dessa restrição
E aí, esse tipo de orientação não é validada na nutrição comportamental, tá? E também, gente, por exemplo, em transtornos alimentares, uma orientação não prescritiva traz mais efeitos positivos do que uma própria orientação prescritiva. Então, vai depender muito de qual é o foco. Lembrando que aqui a nutrição comportamental é uma abordagem, né, dessa nutrição. E, em quinto lugar, nós temos a valorização do comer de acordo com os sinais de fome, saciedade e satisfação, né? E aí eu pergunto a vocês, se vocês fossem me responder, vocês comem por qual razão? Né? Ah, eu como porque eu gosto do alimento, eu gosto do sabor. Ah, eu como porque é o que tem em casa. Ah, eu como porque é saudável, é funcional. E aí a gente vai ter várias questões, né? E aí vários estudos foram feitos e foram perguntada a essa população que, por que você come? O que você leva em consideração quando você vai comer? E a maioria das pessoas responderam sabor, né? O sabor do alimento é o que eu levo em consideração na hora de fazer minha escolha para o consumo alimentar, tá? Então, por isso que na nutrição comportamental, o sabor do alimento é um dos determinantes do consumo alimentar, né? A gente entende que é assim. Então, por isso que a gente preconiza que esse paciente, que esse indivíduo, ele vai comer alimentos que ele goste, que ele goste desse sabor, né? Aí vocês me perguntam, então eu nunca vou passar algo que ele não gosta. Não é isso, gente. Claro que às vezes a gente atende um paciente, por exemplo, eu não gosto de fruta, né? E aí, com o tempo, a gente vai trabalhando, tudo, aí, não, eu vou provar a banana, tá, gostei da banana, agora eu vou provar a pera, né, a gente vai aumentando, sim, esse leque, só que aí eu não vou impor lá na minha primeira consulta, né, não, mas você tem que gostar de fruta, e aí você vai comer agora 3 frutas por dia, porque é o preconizado, e vai ser dessa forma, tá, então tá aqui o papel e você segue, não é dessa forma, tá? Então, primeiro, a gente vai priorizar sempre esse sabor, e aí a gente vai tentando aumentar esse leque aí de consumo alimentar desse paciente. Então, quando eu estava falando para vocês, tentamos sempre promover, né, esse comer de acordo com os sinais de fome, saciedade e satisfação, né? A gente vai entender um pouquinho mais na frente o que é cada coisa, o que é fome, o que é saciedade, o que é satisfação. Mas o que eu quero dizer aqui, gente, é que para que eu consiga entender, para que eu consiga obedecer esses sinais do meu corpo, eu preciso seguir as regras internas do meu corpo, né? Eu preciso escutar o meu corpo. E aí, aqui, por isso que a gente sempre busca que esse paciente se conecte ao seu corpo, né? E que aí, por isso que ele não pode seguir tantas regras externas, ele precisa seguir regras internas. É muito difícil para mim, como nutricionista, dizer quando meu paciente está com fome ou não, né? Ou dizer para ele o quanto que ele tem que comer para ter saciedade, né? Ou qual alimento ele vai comer para ter satisfação. Isso quem vai saber é o meu próprio paciente, né? E aí o nutricionista comportamental, ele vai agir ali como um aliado nesse processo para que esse paciente ele consiga escutar esse seu corpo, né? Consiga seguir essas regras internas e consiga seguir esses sinais internos, tá? E eu pergunto, então, para vocês, o que é fome, gente? O que vocês entendem por fome, né? Então, se a gente for ver a definição, fome é uma necessidade fisiológica de comer. Então, o meu corpo, ele sente essa necessidade, né? Eu preciso suprir essa necessidade. E aí, eu consigo sentir no meu corpo essa necessidade. Então, tem gente que você pergunta, quando você sabe que sente fome, né? A pessoa vai dizer, minha barriga ronca. A outra pessoa vai dizer, nossa, eu fico com dor de cabeça. A outra diz, eu vou perdendo a concentração. Então, existem formas desse corpo sinalizar, né, que está na hora de comer, que eu estou com fome, tá? Então, essa necessidade, essa urgência de comer que a gente chama de fome. E essa fome, gente, ela está baseada, né, em vários mecanismos neurais, em vários hormônios, tudo isso para que eu consiga que o indivíduo, ele entenda, né, que realmente ele está com fome. E aí ele vai buscar esse alimento, né? Um dos hormônios principais que a gente pode levar em consideração, por exemplo, é a grelina. Só um momento, gente. Deixa eu desligar aqui. Desculpa. E aí, então, a grelina, né, ela
é produzida lá no meu estômago, quando ele está vazio, e ela sinaliza lá no meu hipotálamo que o quê? Ah, eu tô com fome, vamos lá comer, tá? Mas aí a gente precisa entender, tá, eu tô com fome, mas que fome é essa? É uma fome física, como a gente estava falando, ou é uma fome emocional, né? Que muita gente está falando hoje em dia, que existe essa diferenciação de fome física e fome emocional. Então, gente, como eu estava dizendo, a fome física é aquela que tem aqueles sinais, né, no corpo, que já passou um tempo que você comeu, da última refeição, né? E aí, na nutrição comportamental, a gente fala o quê? Tem fome física, é para comer, sempre. É fome física, coma, atenda a essa fome, tá? E aí você vai decidir se você vai comer algo saudável ou não saudável, e mais do que isso também, a forma que você vai comer. Se é com atenção, com calma, sem julgamento, né? Tudo isso buscando aí também não só o que come, mas como come, que contexto come, tá? A forma que vai comer. E quando é que é uma fome emocional? Então, nessa fome emocional, gente, a gente tem a ausência desses sinais, né? Então, eu não consigo sentir nada no meu corpo. Ah, eu acho que eu tô com fome. Ah, mas é aquela fome por aquele alimento específico, né? Ah, é aquela coxinha da fulana de tal. Aquela pizza de tal pizzaria. Então, é algo muito específico, né? E aí a gente também fica lá sem saber o que quer, o que não quer, vai na cozinha para buscar algo, fica naquilo. Então, isso é muito emocional, né? A gente consegue perceber. E aí, quando for fome emocional, aí eu decido. Ah, eu vou atender essa fome ou eu não vou atender, né? Aí eu vou decidir. Ah, eu sabia que era emocional, mas eu queria comer aquele bolo, fui lá, comi de maneira adequada, com atenção, tal. Ok. Não, eu sabia que era emocional. Mas não precisava comer aquele bolo. Aí eu fui dar uma corrida, eu fui ligar para o namorado, então eu tive um comportamento alternativo para aquilo. E ok, tá? O que eu não posso fazer é que quando eu tiver fome física, né, que aí tem alguns nutricionistas, por exemplo, tá com fome, chupa um gelo, né, faz outra coisa. Não, gente, fome fisiológica é fome, tem que ser atendida. A emocional, aí sim, eu vou ter outros recursos que eu posso trabalhar, tá? Saciedade, né? Então, a gente viu que era fome. E o que é saciedade? Saciedade, gente, é aquela sensação que você, quando tá comendo, né? Você tá lá comendo, aí, ao longo dessa comida, lá dessa alimentação que você tá realizando, já começa a eliminar aqueles desconfortos físicos que a gente tava falando. Ah, o estômago já fica ok, confortavelmente cheio, tá? Então, isso é saciedade. Lembrar também que saciedade não é um excesso, né? Porque muita gente acha, principalmente nordestino, né? Que saciedade é o quê? Ai, comi muito, tô cheio, sem conseguir nem respirar. Agora sim, agora tá bom, né? Não, aí já passou um pouquinho, já passou dessa definição de saciedade, né? Saciedade é aquela sensação de tô bem, não tô mais com fome e também não tô estourando, né? Tô bem, tô tranquilo. Tá bem, tá confortável do jeito que tá? Porque quando a gente passa, às vezes, um pouquinho, gente, a gente já diz, nossa, era para eu ter ficado um pedaço antes da pizza, né? Ou, não era para eu ter tomado esse suco todo. Então, já fica um pouco mais desconfortável. Aqui na saciedade, não, você vai ficar confortável, tá? E a saciedade, ela também está envolvida com vários mecanismos hormonais e neurotransmissores do sistema nervoso central, que também vão lá no meu hipotálamo, né, que o hipotálamo é a região do sistema nervoso central, que vai estar aí comandando essa fome e saciedade, né, para que o indivíduo busque ou não esse alimento. Por outro lado, a gente tem satisfação. Muita gente acha que saciedade e satisfação é a mesma coisa, e não, tá? Saciedade é aquela sensação que eu expliquei, e satisfação, gente, é aquela sensação de prazer, né? Eu tô comendo aquele alimento, nossa, era isso que eu estava querendo comer mesmo. E dá aquela sensação de prazer, né? Então, ela é composta por esses fatores psicológicos que vão se referir a essa sensação de contentamento e de felicidade que os alimentos podem proporcionar, tá? Que a gente chama do sabor da satisfação, né? Então, e tem gente que vai ter satisfação comendo uma salada, tem gente que vai ter satisfação comendo uma coxinha. Isso depende muito, tá, gente? E uma coisa que a gente nota na nutrição comportamental é que, como não tem esses alimentos proibidos, os pacientes, eles começam a relatar que, nossa, agora eu tenho satisfação comendo salada, antes eu comia tão obrigada,
que eu não tinha satisfação, agora eu tenho, né? Eu já vi vários relatos de, eu fiz uma salada enorme, cheia de coisa, uma delícia, fiquei super satisfeita. Aí bota lá a nota da satisfação 10, né? Com uma salada. Uma coisa que se a gente vai fazer uma dieta restritiva, vai ser, nossa, essa salada de novo, que ódio, eu não queria estar comendo essa salada, eu devia estar comendo aquilo, porque a gente vai entender um pouquinho o que é que acontece, né, com esse indivíduo quando ele está fazendo essa dieta, tá? Então, a satisfação, gente, eu gosto desse trecho para mostrar um pouquinho a vocês. Ao terminar de comer, você percebe seu estômago cheio, né? Então, você está saciado, está cheio, está tranquilo ali. Você não tem mais fome, mas tem a sensação de que está faltando alguma coisa, que não era exatamente aquilo que você queria ter comido naquele momento. Então, nessa refeição, por exemplo, eu tenho o quê? Saciedade, né? Mas eu não tenho satisfação, porque fica, mas eu queria mais alguma coisa, não sei o que era, não era muito isso que eu queria estar comendo, né? E, claro, gente, a gente não consegue ter satisfação em todas as refeições que a gente vai fazer. Então, por exemplo, hoje, agora de noite, né? Daqui a pouco eu não jantei ainda, vou jantar, vai ser super tarde, aí não vai, vou fazer aquela refeição para jantar, não, né? Acaba, você não vai ter satisfação. Não é toda hora que você consegue isso, tá? Mas quanto mais você está conectado com essa alimentação e com esse corpo, mais é natural que você busque essa satisfação, tá? Uma vez que, eu sempre falo para os pacientes, assim, e para os alunos, uma vez que você atinge essa satisfação, você fica sempre querendo buscar isso, né? Então, a gente vai aprendendo a se conectar e a saber o que quer comer e atingindo mais vezes essa satisfação ao longo do dia, tá? Então, eu estava falando com vocês sobre educar, né, sobre as consequências ineficazes das dietas restritivas. Então, uma das coisas da nutrição comportamental é a gente fazer essa educação, porque, como eu estava dizendo a vocês, não aderimos a dietas restritivas, né? A gente não trabalha com restrição, nem de alimento, seja quantitativa, né? Nem qualitativa, nem a quantidade, nem o nutriente, né? O alimento em si, não tem essas restrições. Até porque a gente entende que existe o efeito, né, dessas dietas da moda, dessas dietas restritivas, em que o paciente é antes de uma forma, depois ela faz efeito a curto prazo, mas a longo prazo isso não é mantido, e aí o indivíduo acaba ganhando peso mais do que antes, né? Então, a gente não acredita que algo que depois de um tempo não vai perdurar, não é algo a longo prazo, que isso vai trazer qualidade de vida ou até mesmo melhora da saúde dessa população, tá? Então, existe um ciclo, né, vicioso nesse ganho de peso. Se vocês pensarem, ocorre assim. Eu estou insatisfeito com o meu corpo, né, eu estou insatisfeito com a minha imagem corporal. Então, eu quero perder peso, o que é que eu faço? Vou fazer uma dieta, vou fazer uma restrição alimentar. E aí eu começo a fazer essa restrição, mas fica lá aquele, nossa, como eu tô triste, nossa, essa dieta de novo, que desejo de comer aquele alimento, né? Sempre aquele alimento proibido. E aí, na hora que eu vejo esse alimento, eu não consigo lidar com ele, e aí eu acabo exagerando. Com isso, nossa, que culpa, ganhei peso de novo, tô frustrada, né? Meu corpo não tá do jeito que eu queria, e eu começo outra restrição, e aí vai. E aí eu passo minha vida inteira nesse ciclo vicioso, né, de ganho de peso. Outra coisa que eu gosto de levar em consideração, gente, é que fazer dieta engorda. Não é Camila que está falando, né? Não é a professora Camila que está falando. Tem vários artigos que a gente mostra e eu vou mostrar aqui ao longo da aula para vocês. Então, uma coisa também é que dieta, se fosse algo maravilhoso e que desse resultado, a gente não tinha várias dietas, né? Ao longo do tempo. Então, a gente vê que todo dia é uma dieta nova. Não, peraí, a da sopa não deu certo, não. Vamos para a da lua. Semana que vem eu tento da lua. Não deu certo não, vou fazer uma low carb, agora eu vou para a cetogênica. E aí a gente vai mudando, muitas vezes a gente muda só o nome, né? Acaba que a prescrição nem muda tanta coisa, mas é uma forma de estar ali chamando só aquele público, não, agora vai dar certo. Confia em mim, mudou o nome, agora vai dar certo. Né? É igual estabelecimento, né? O estabelecimento tá lá, não tem cliente. Às vezes é o mesmo dono, ele vai lá, muda o nome só para dizer, não, vem agora, que agora tá ok aqui, vamos lá. Né? Então, gente, se fosse bom e se realmente tivesse feito a longo prazo, não estava toda hora mudando. Eu fazia um aí, estava ok, né? Infelizmente, não é o que acontece. Então,
dieta, tem vários estudos mostrando que diminui gasto energético basal, né? Então, esse organismo, como você faz uma restrição, ele entende que o quê? Ah, vou poupar energia, né? Ele melhora essa eficiência de armazenamento de energia. Por isso que existe o efeito sanfona. Quando você acaba essa restrição, você volta a comer normal e você vai fazer o quê? Ganhar peso, né? E depois ganhar mais peso do que antes. Por quê? Porque esse meu organismo, ele tem uma eficiência agora para armazenar energia. Isso eu consigo ver muito bem, gente, em paciente, por exemplo, com anorexia nervosa, né? Eu tinha uma paciente minha que ela fazia muita restrição. Muita. E aí o psiquiatra chegou para mim e disse, Camila, não é possível que ela faça essa restrição toda e ela não tenha perdido só esse peso, né? Portanto, ela come muito pouco para ter perdido só esse peso. Eu acho que ela está comendo escondido, não sei o quê. E aí eu falei, não, doutor, sabe o que acontece? É porque faz 3 anos que ela faz restrição, né? Então, esse organismo, ele faz o quê, gente? Eficiente, não vou gastar energia. A pessoa tá lá, qualquer coisa que faz, ele gasta o mínimo possível, porque ele sabe que aquela pessoa vai fazer o quê? Restrição o resto do dia, tá? Então, existe essa eficiência. E os estudos mostram que, além disso, quando se perde esse peso rápido demais, em um curto período de tempo, você perde muito músculo, né? E quando a gente ganha esse peso, que a gente acaba também ganhando rapidamente, você acaba ganhando mais gordura do que músculo. E aí isso impacta cada vez mais na sua composição corporal, né? Então, se eu tenho mais gordura do que músculo, eu vou gastar menos energia, a modulação de hormônios de fome e saciedade é diferente, vai aumentar a circunferência de cintura e abdominal, ou seja, mais inflamação, maior risco clínico. Então, acabo piorando, trazendo malefícios do que propriamente benefícios para essa pessoa, tá? E aí, eu pergunto a vocês, né, eu falo aqui que, junto dessa dieta, de não fazer uma dieta restritiva, a gente trabalha também desconstruindo a mentalidade de dieta. Porque tem muita gente que fala, mas eu nem faço dieta. Não faz a dieta, não tem a ação, o comportamento, mas tem aquela mentalidade, né? Nossa, eu não devia estar comendo esse bolo, não acredito. Comi esse bolo nesse aniversário. Nossa, quando chega para falar com um amigo, só fala de dieta, né? Sempre falando de dieta, tudo é dieta, o papo é só dieta, né? Então, essa pessoa tem essa mentalidade de dieta. E o que é isso, gente? É uma forma de controle social e mal-estar que vai atravessar a experiência da pessoa com a alimentação e com o seu próprio corpo, né? Quando você tem mentalidade de dieta, você acaba perdendo a noção do que você gosta, se você tem fome, se você come porque tá com fome ou não, ou se você come só porque tá lá na mesa e alguém mandou, se você tem saciedade. Então, você perde essa conexão com o seu corpo, né? E essa mentalidade de dieta, ela acaba impregnando os tratamentos convencionais para questões alimentares. Por quê? Porque acredita que, para se controlar uma alimentação, para você conter sintomas, principalmente sintomas de exagero ou compulsão alimentar, você tem que fazer o quê? Restringir. E, gente, é totalmente ao contrário, né? Eu preciso acabar com a restrição para que eu não tenha uma compulsão. Porque toda restrição vai gerar uma compulsão, né? E aí, o que é que eu faço? Não, peraí, tem compulsão, vamos restringir. E aí, pronto, acabei todo o tratamento, né? Eu não consigo reconhecer aí a origem do problema, né? Estou justamente trabalhando e piorando aí esse problema, tá? Essa mentalidade de dieta, gente, ela também cria essa dicotomia, né? Existe aqueles alimentos que fazem bem, ou seja, aqueles que vão me emagrecer, e existe aqueles alimentos que fazem mal, aqueles que vão me engordar, né? Então, se eu comer brigadeiro, faz mal. Se eu comer alface, faz bem. Eu não levo em consideração a quantidade, a forma que eu estou comendo, o contexto que eu estou, né? O que é que eu comi no restante do dia, o que é que eu comi no restante da semana, tá? Então, a nutrição comportamental, ela tenta entender que o que foi que você comeu, a quantidade que você comeu, o contexto que você comeu, né? Que a gente acaba achando que isso é mais importante, tá? Claro que um paciente comer brigadeiro na segunda de manhã não faz sentido, né? Mas, então, no aniversário de 1 ano da minha filha, e eu também não comer nenhum brigadeiro, ir no banheiro e fazer um shake de proteína, também não faz sentido. Então, a gente precisa levar todos os aspectos dessa alimentação em consideração. Além disso, essa mentalidade de dieta, ela também traz um julgamento de valor pessoal. Então, é aquela pessoa lá que come
só os alimentos bons, ela é muito inteligente, porque, ó, tinha ali um bolo de chocolate, ela preferiu tomar um shake lá de proteína, super inteligente, focada, né? Então, uma dieta, uma alimentação, você acaba atribuindo para aquela pessoa valor pessoal, valor moral, né? E que a gente acha que não é dessa forma. Outra forma que o julgamento também do valor pessoal da pessoa através do peso dela, né? Ou se ela perder peso. Essa imagem que eu adoro, que aí o rapaz está lá fazendo esqueci o nome, gente. O negocinho lá de botar o nome, que eu esqueci. E aí pergunta para a mulher, uma pessoa feliz com 5 letras. E aí ela fala magra, né? Então é o acreditar em que se uma pessoa vai ser melhor, ela é pior, ela é feliz, ou ela não é feliz por causa da sua composição corporal, por causa do seu peso, né? E aí essa pessoa fica condicionada a realizar qualquer atividade na sua vida quando atingir aquele determinado peso ou corpo, né? Então, essa imagem aqui também adoro, que é, quando eu perder peso, eu vou ter um namorado, eu vou ter um emprego, eu vou na praia de biquíni, eu vou fazer um monte de coisa, mas quando eu perder peso. Agora, não, meu corpo não, né? E aí eu fico sempre criando essas expectativas irreais, né? Eu não tenho emprego porque eu sou gorda. Eu não tenho namorado porque eu sou gorda. Não posso ir na praia de biquíni porque eu sou gorda, né? E isso, gente, a gente vê na prática que causa muita frustração. Tem muito paciente que vai lá, perde 10, 15 quilos, 20 quilos, volta para o consultório morrendo de chorar. E a gente diz, que foi? Não era isso que você queria? Mas, doutora, eu continuo sem emprego, eu continuo sem namorado. Eu achei que era por causa do peso, mas não. Né? Então, a gente acaba atribuindo muito valor moral a esse peso, enquanto que ele é uma das coisas, né? E aí a vida, ela tem outros aspectos para a gente também levar em consideração, tá? Aqui, gente, mostrando de novo para vocês que essa mentalidade de dieta leva ao quê, né? Eu tô lá insatisfeito com o meu corpo, vou fazer uma dieta, né? Então, vou procurar alguém lá que vai me dizer o que é que eu vou comer, quanto, como, aonde, ok. E aí, eu tenho uma falsa sensação de controle. Alguém mandou eu fazer, eu vou seguir aquilo ali. Tá tudo certo. Só que aí, como eu estou restringindo, vai aumentar cada vez mais meu desejo pelos aqueles alimentos que eu estou restringindo. E aí, eu vou lá e, tá bom, só vou comer um brigadeiro. Mas já comi um brigadeiro, né? Já que eu comi um brigadeiro, vou comer logo o pote inteiro, né? E aí, vergonha, eu não sou ninguém, eu não consigo fazer uma dieta, culpa, sofrimento, aí volta para o ciclo novamente, tá? E aí, isso não é uma pessoa, eu sempre falo, a culpa não é do indivíduo. Isso aqui é tudo regido pelo organismo, né, gente? É hormônio, neurotransmissor. Se eu pudesse também dar outra aula explicando o que acontece aqui, né, em relação a neurotransmissores, a hormônios, a gente também falaria, né? Porque entra a questão também que muita gente, é porque é falta de foco, força e fé. Não é. Tem muita coisa nesse organismo trabalhando, né? Hoje, uma paciente falou assim para mim, eu trabalho no GEMCA, né, gente, meu grupo de extensão, e aí eu atendo, às vezes, algumas pacientes que têm transtorno alimentar. Ela falou assim para mim, ela tem anorexia e faz muita restrição. Aí ela disse assim, doutora, é porque eu tô com muita fome. Mas é muita fome mesmo. Aí eu fiz, claro, né? Você tá uma semana restringindo. Não é você, não é algo, fulana tá com fome porque ela tem essa fome de outro mundo. Não, gente, ela tá naquela restrição há muito tempo, o organismo tá lá toda hora. A menina não consegue assistir a aula, vai comer, tô com fome, tô com muita fome. E quando vai comer, tem compulsão, porque não consegue dar. É muita fome, né? Tem muita coisa ali agindo, tá? Em relação às dietas restritivas ainda, né, a gente sabe hoje que nem todo mundo que vai fazer uma dieta restritiva vai ter um transtorno alimentar, né, mas que todas as pessoas que têm transtorno alimentar, eles começaram através de uma dieta restritiva. Então, por isso que também a gente é muito contra, né, a prática de dieta restritiva. Claro, gente, lembrando que para se ter um transtorno alimentar, é um transtorno psiquiátrico, mental, e eu preciso ter várias etiologias, é multifatorial, tá? Então, eu tenho genética, eu tenho ambiente, eu tenho social, eu tenho mídia, eu tenho família, eu tenho muita gente ali interferindo, tá? Mas a dieta é um dos gatilhos que são mais estudados como seu gatilho aí para acontecer, né? Para aparecer, para causar essa predisposição para a pessoa ter
esse transtorno alimentar, né? E mesmo as pessoas que não têm essa predisposição de ter um transtorno alimentar, fazendo dieta restritiva ao longo do tempo, os estudos também mostram que ela pode passar a ter um comer transtornado, né? Então, ai, Camila, o que é esse comer transtornado? Não sei se vocês conseguem ver essa imagem, né? Mas o comer transtornado, gente, é um comer no caminho do meio. Eu sempre falo, é o caminho do meio. Existem 3 caminhos. Um comer aqui normal, que eu nem gosto de usar essa palavra normal, mas normal, ou seja, o que você comeria naquele momento, tá? Para ficar saciado. Outro é você comer exageradamente, que é um comer mais transtornado. E se você comer muito, uma quantidade muito maior, que você tiver os critérios diagnósticos para que você tenha um transtorno alimentar, aí você vai ter compulsão. Você vai comer muito mais do que esse comer transtornado. Mas vocês entendem que é um caminho do meio e que hoje existe uma prevalência de transtorno alimentar que ainda não é tão alta na população, ainda bem, mas que vem aumentando, né, e que existe uma limitação muito grande aí nos nossos estudos de prevalência, por isso que os dados ainda não são muito eficazes em relação ao que realmente existe, mas em relação ao comer transtornado, por exemplo, a gente vê dados de 70%, 80% de prevalência, né? Então, tem muita gente aí comendo transtornado e achando que está comendo normal e que está comendo saudável. E aí a gente precisa identificar até que ponto realmente é saudável, até que ponto aquilo ali já está um pouco transtornado, tá? Além disso, gente, essa busca toda hora por dieta faz com que essa pessoa ela fique cada vez mais inseguro em relação ao seu corpo. Hoje eu perguntei justamente isso à paciente. Você fazendo essa restrição essa semana inteira, ficou melhor a relação com o seu corpo? Você está se sentindo melhor? Está se sentindo mais magra? Ela, de jeito nenhum, né? Então, acaba que mesmo essa busca, mesmo essas restrições, tudo isso, essa relação com o corpo, ela não melhora, né? Ah, eu quero perder 2 quilos, tá? Tá bom, aí perde 2 quilos. Não, agora eu quero 4, agora eu quero 10, agora eu quero 20, né? Aí pega uma foto, nossa, há 10 anos atrás eu era super magra, agora eu achava que eu era gorda, agora eu sou gorda. Então, tá toda hora tentando alcançar algo que acaba sendo inatingível, né, gente? Essa busca aí pela perfeição, tá? E aí eu falei tudo isso em relação que não é dieta, né? Aí vocês me perguntam, tá bom, Camila, entendi que não é dieta, que traz malefícios, mas então é o quê, né? Então, aqui na nutrição comportamental, a gente usa modelos, teorias, estratégias que vão visar a mudança de comportamento desse indivíduo, levando sempre em consideração os sentimentos e suas cognições, né? O que é que ele sabe, o que é que ele já tem ali, e o que é que a gente pode melhorar, tá? Em relação a esse comportamento alimentar. Então, a gente vai falar um pouquinho das abordagens que a gente utiliza. Então, existem as habilidades de comunicação, o aconselhamento nutricional, o comer intuitivo e o mindful eating, né? Então, algumas abordagens aí. O que é essa habilidade de comunicação? Se eu for comparar com vocês aqui, como que é esse atendimento, né, desse nutricionista comportamental, essa atuação em relação a um nutricionista que tem a abordagem mais tradicional da clínica, né? Essas habilidades de comunicação na nutrição comportamental a gente precisa adquirir. Então, primeira coisa, o vínculo com esse paciente, ele precisa ser maior, né? Lembra que lá, desde a foto que a gente estava vendo do iceberg, eu preciso entender coisas mais profundas dessa relação dele, né, com a alimentação, de tudo isso, da relação familiar, o que é que levou a isso, o que não foi, né? Então, eu preciso ter um vínculo muito forte e um acolhimento muito forte com esse paciente, tá? E aí, por isso que, para entender cada vez melhor esse paciente, essa consulta acaba sendo semanal, de 15 em 15 dias, né? A duração também acaba sendo um pouquinho maior, 1 hora, 50 minutos, vai depender muito do paciente. Mas aí eu preciso que esse vínculo seja estabelecido, tá? Em relação à postura corporal, é uma postura mais aberta, mais curiosa, né? Tem uma empatia, então você precisa ter empatia pelo aquele paciente, precisa se colocar no lugar daquele paciente, entender realmente, né, aquela dor, sem perder o foco. Uma coisa muito importante é a gente pedir permissão a esse paciente. Às vezes, isso foi uma coisa que eu aprendi muito com a comportamental, é esse pedir permissão. Antigamente, quando eu atendia, eu acho que era, você entrava um e saía outro, né, você vai fazer avaliação nutricional, já é algo tão comum para você, que você vai lá e, você pode tirar a roupa para a gente fazer a avaliação nutricional, né, e aí você já faz como se fosse, é algo que já faz parte daquele protocolo.
Com a comportamental, eu entendi que não é todo mundo que vai lá na consulta do nutricionista e quer essa avaliação nutricional, né? Não é todo mundo que está preparado. Então, aqui a gente acaba pedindo mais permissão, né? Ah, então você pode falar o que foi que aconteceu? Ah, então a gente pode fazer uma avaliação nutricional, então a gente acaba pedindo mais permissão, tá? Enfatiza comportamentos funcionais e positivos desse paciente, né? Então, eu pego o que tem de bom, trago mensagens positivas, e aí eu tento melhorar ele ao longo desse processo, nesses comportamentos, tá? E resistir ao reflexo de consertar as coisas, né? Porque o nutricionista tem muito isso. O paciente chega todo cheio de comportamento alterado, inadequado, né? Com um monte de doença, com um monte de coisa. E a gente quer, na primeira consulta ali, pronto, fazer tudo certo, consertar tudo, né? E a gente tem muito isso, esse reflexo de, eu vou consertar tudo agora nessa primeira consulta, já vai dar tudo certo. Já passa essa dieta, ele já corta tudo aqui, gordura, vai tirar esse álcool, vai tirar não sei o quê, já vai melhorar, vai dar tudo certo. E aí a gente tem que trabalhar o quê? Ao longo do tempo, né? Aqui na nutrição comportamental a gente tenta não querer consertar tudo ao mesmo tempo. É algo que o paciente ele vai conseguir consertando, né? Ao longo do processo aqui terapêutico, que a gente chama de terapeuta nutricional, tá? O aconselhamento nutricional, né, gente, que é outro foco que a gente tem na nutrição comportamental, é sempre levar em consideração sentimentos, experiências, crenças e atitudes que essa pessoa tem em relação à alimentação, tá? Às vezes o paciente fala, eu não como tapioca, porque disseram que tapioca engorda igual a pão, então eu não como mais pão nem tapioca. Aí a gente precisa entender, o que você acha que é mesmo, que é desse jeito? E se a gente colocar tal coisa nessa tapioca? E se for desse jeito? Então, a gente precisa mudar um pouquinho o que é que esse paciente pensa, quais são as crenças, para que eu consiga mudar o comportamento, né? Isso são até técnicas de TCC que a nutrição comportamental também utiliza. Então, eu preciso... O que a gente pensa, gente, o que a gente acredita, acaba sendo transformado em quê? Na ação, né? No meu comportamento. Então, a gente acaba modulando isso para que o comportamento também seja alterado, tá? Então, é uma construção, né? Então, eu vou construir junto com o meu paciente isso. Eu não vou chegar lá e aplicar, toma, tá aí a dieta, é isso que tem que fazer. Como você vai fazer, eu não sei, mas tá aí, é isso, tá? Por quê? Porque quando a gente está construindo, gente, junto com o paciente, ele se responsabiliza, né? Então, essa semana, quais são as metas dessa semana? Essa semana não vou beber não, viu, doutora? Essa semana não vou beber não, vou tirar o álcool, tô vendo que não tá me fazendo bem. Então, é ele que tá, né, querendo como meta, é ele que tá se responsabilizando. É diferente de você mandar, né? Além disso, gente, evita sentimento de culpa, de resistência, de humilhação. Por quê? Quando a gente manda, às vezes o paciente não está preparado para aquilo, e aí ele vai escorregar e vai sentir muita culpa, se sentir humilhado, né? O que a gente vê muito na clínica, o paciente vai lá, pega a dieta, não volta nem pro retorno. Por quê? Culpa. Não consegui nem fazer essa dieta, eu vou voltar lá para aquela nutricionista por retorno para quê? Não vou, né? Ele cria resistência, né? E aí, o que é que a gente faz? Será que a gente realmente promoveu aí uma melhora nessa alimentação, né? O que é que a gente fez, na verdade? Né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho em que abordagem a gente pode utilizar para que esse paciente ele realmente siga o que a gente está planejando. Então, esse aconselhamento nutricional ele tem alguns pilares, né? Como eu já estava falando para vocês, o respeito. Então, eu tenho que respeitar o que é que a pessoa quer. Respeitar se ela está no momento, naquele momento, com vontade, né, de fazer aquela escolha, de fazer realmente aquela mudança. Né? Às vezes é assim, nunca comeu fruta, não acredito. Então, vamos no supermercado conhecer? Aí, não, vou nada no supermercado, nada. Aí passa 3 consultas, na quarta, doutora, sabe o que eu estava pensando? Vou lá no supermercado conhecer, né? Então, isso é algo que a gente vai construindo até que esse paciente elabore, que ele mesmo faça e que a mudança venha dele, tá? Então, eu preciso que tenha uma colaboração ativa desse meu paciente nesse processo. E sempre eu vou evocar o que ele já tem de bom de comportamentos, e vou tentando melhorar esse comportamento, né? E claro, gente, para que a gente conecte esse paciente com o que a gente está propondo ele fazer, a gente precisa levar em consideração os interesses dele,
né? Ai, doutora, eu vim aqui por quê? Vim porque eu quero perder peso, né? A nutrição comportamental, ela não trabalha com a perda de peso. O foco não é a perda de peso. O foco sempre vai ser mudança do comportamento alimentar. Mas a perda de peso, ela pode ser o quê? Uma consequência da mudança desse meu comportamento. E aí, às vezes, eu até levo em consideração essa perda de peso. Não é o que ela quer, né? Então, através disso, eu vou conseguir que ela mude alguns comportamentos. Pô, então a gente tenta conectar isso. É muito mais fácil da gente conseguir, né? Que ele realmente mude o comportamento, mas sempre levando em consideração que o foco dali é a mudança do comportamento e que esse comportamento ele precisa ser toda hora ser feito, né, para que ao longo do tempo ele seja consolidado e vire um hábito alimentar, né? Então, gente, existe uma diferença nesse aconselhamento nutricional aqui, da nutrição comportamental, e de uma prescrição clínica mais tradicional, né? Então, nesse aconselhamento, a gente tenta buscar algo mais saudável, né? Quer que esse indivíduo ele fique saudável. Como o professor falou já no início, essa saúde num conceito mais amplo aí, né? Não é só a ausência de doença, mas sim um bem-estar físico, emocional, social para esse indivíduo. A prescrição, às vezes, é muito focada só mais no peso, né? Às vezes, eu não sei nem quem é o indivíduo. Eu sei quem é fulano de 120 quilos, né? Que está com obesidade mórbida e vai fazer uma cirurgia bariátrica. Não sei nem o nome do paciente. Fico focando muito no peso, né? O aconselhamento, ele acaba sendo mais atento. Faz com que esse paciente, ele fique atento. Ai, eu tô com fome, saciedade, satisfação. Na prescrição, é uma preocupação. Nossa, não devia estar pensando em comida, mas só quero pensar em comida. Nossa, mas não tinha aquela marca da granola que a doutora passou. E agora, meu Deus, estou preocupada. Né? Então, gera muito essa preocupação, tá? No aconselhamento, todos os alimentos, eles podem ser comidos. Lembra que a gente tenta não dividir alimento bom e ruim, né? Já que na prescrição sempre tem o que é bom e o que é ruim. No aconselhamento, o nutricionista serve de guia. Na prescrição, tudo é muito na regra. É isso e acabou, né? Mas aí você tem o dia do lixo e você come o que quiser. Porque aí no outro dia você volta para aquela rotina e isso é equilíbrio e tá tudo bem, né? E a gente não acredita nisso. No aconselhamento, essa pessoa busca essa alimentação, gente, pela saúde e pelo prazer, né? Na prescrição, não. Essa alimentação vai gerando cada vez mais culpa, porque com o passar do tempo, cada vez mais eu consigo menos fazer essa dieta, e aí isso vai me gerando cada vez mais culpa. No aconselhamento, eu tenho um equilíbrio, eu busco esse equilíbrio. Na prescrição, eu busco uma perfeição, e essa perfeição, ela não é atingível, o que faz com que esse indivíduo, geralmente, tenha comportamentos alterados, inadequados, desse alimento para conseguir aquela perfeição e, no fim, ele não consegue. Por mais que ele emagreça, por mais que ele consiga, não, ainda não tá bom. Não, minha relação ainda não tá boa, né? Por quê? Porque é uma perfeição que você não consegue atingir, né? Além disso, na nutrição comportamental, a gente fala muito do comer intuitivo. Então, o que é esse comer intuitivo? Né? Esse comer intuitivo, primeiro, a gente rejeita essa mentalidade de dieta que a gente falou muito hoje, honra a fome, faz as pazes com comida, desafio policial alimentar, então toda hora, né, o nutricionista, ele é muito, o que é que você está comendo? O que você vai comer? Não era para comer isso, não sei o quê. Então a gente tenta desafiar isso, tá? Tenta ter mais, o que eu posso dizer, ser mais neutro em relação a essa alimentação. O quinto, faz com que esse indivíduo sinta saciedade, satisfação, consiga lidar com as emoções, sem usar a comida. A gente entende que sim, a emoção está muito ligada ao comportamento alimentar, mas que na hora da emoção eu posso não lidar com essa comida e procurar outros comportamentos e outro meio de lidar com essa emoção. Respeitar o corpo, exercitar, mas exercitar de forma intuitiva, um exercício que você goste, no tempo certo, né? E honrar a saúde. Então, existem vários estudos que mostram o efeito, né, do comer intuitivo na motivação em fazer atividade física e no IMC, mostrando que mulheres que têm um comer intuitivo, elas têm uma maior motivação para praticar atividade física e o IMC é mais baixo, tá? Então, por isso que também surgiu um boom aí de, vamos comer intuitivo para perder peso, né? Mas o foco não é esse, tá, gente? O foco é tudo aquilo que a gente falou. Rejeitar, seguir a fome, honrar, se respeitar. Não tem nada aqui de, vamos comer intuitivo para perder peso. Mas os estudos mostraram isso, né? E a população em geral quer muito isso. E aí surgiu o boom também de que, comer intuitivo para perda de peso, né? Esse outro estudo também mostra, gente, a ligação do comer intuitivo com vários indicadores de saúde, mostrando que pessoas que tinham comer mais intuitivo, eles tinham melhores comportamentos alimentares e melhores indicadores de saúde,
né, níveis de pressão arterial, colesterol, tá? Além desse comer intuitivo, a gente tem o comer com atenção plena, que a gente chama de mindful eating, né? O mindful eating, ele veio do mindfulness, que é a prática meditativa, né? Que você está naquele momento presente, meditando. E o mindful eating é justamente isso, é você comer com atenção plena, né? Então, eu estou aqui presente, comendo, prestando atenção no alimento, quais sensações físicas esse alimento me traz, quais sensações emocionais ele desperta, né? A comida é só comida, sem julgamento, sem crítica. Então, essa cartilha aqui do Centro Brasileiro de Mindful Eating mostra muito bem isso. Porque muita gente acha que, Mindful Eating é descansar os talheres, né? Não, não é isso. É você estar presente naquele momento. Claro que também acaba que você tem que mastigar, comer mais devagar, né? Mas, além disso, você precisa observar esse alimento, observar o seu corpo. É fome física, é fome emocional, né? Saborear esse alimento. Qual é o aroma, qual é a textura, né? É salgado, é doce, é crocante. Estar presente naquele momento. E aí, quando eu digo estar presente, é sem WhatsApp, sem televisão, né? E não fazer julgamento. Então, comer com atenção plena e de maneira compassiva, tá? Sem fazer aqueles julgamentos não deveria estar comendo isso, não era isso, sem estar com aquela culpa e aquela rigidez na mente. Então, tentar saborear, mastigar esse alimento, né? Ter essa consciência, observar tudo isso, tá? Então, se eu perguntar a vocês, é fácil de fazer? Não, não é. Tá? É uma coisa bem difícil de se praticar, principalmente hoje em dia, em que a gente usa o momento da alimentação para resolver vários problemas, né? A gente não está naquele momento presente, realmente prestando atenção no alimento. E a nutrição comportamental, gente, como eu já disse, é uma abordagem. Então, ela pode ser utilizada em várias situações clínicas, para o obeso, para o diabetes, na hipertensão, porque muita gente acha que é assim, nutrição comportamental é para tratar transtorno alimentar. Não. Quem trata transtorno alimentar é especialista em transtorno alimentar e a abordagem que ele vai utilizar é a nutrição comportamental, tá? Mas não é todo nutricionista comportamental que é especialista em transtorno alimentar. Então, existe essa abordagem comportamental, ela pode ser utilizada por várias situações clínicas e até no esporte, em vários ciclos de vida. Então, é uma abordagem, né, para que a gente consiga aí mudar um pouco a forma de lidar com a alimentação desse indivíduo, tá? E aí, sabendo um pouquinho tudo dessa nutrição comportamental, eu pergunto a vocês, e durante a pandemia, será que muda alguma coisa, né? A gente sabe, gente, que durante essa quarentena, geralmente está sendo uma experiência muito desagradável, né, para a população em geral. Então, separação de parentes, perda de liberdade, perda de entes queridos, de amigos, incerteza sobre essa doença, incerteza quando é que vai voltar a minha rotina, né? E essa situação, ela exerce um grande impacto psicológico nos pacientes. Então, além de exercer nesse período de pandemia que a gente está, isso pode perdurar ainda até 6 meses a 1 ano pós-pandemia, né, que é o pós-traumático, que a gente chama um período pós-traumático. Então, vários estudos vieram agora, né, em 2020, mostrando isso, o impacto psicológico dessa quarentena, né. Esse foi um dos primeiros papers que saíram, e ele fala o impacto psicológico da quarentena e como reduzi-la. Então, ele avaliou os preditores de impacto psicológico pré-quarentena, os fatores estressores durante e após a quarentena, e como reduzir esse impacto psicológico e psiquiátrico na população, né? Então, eles viram que mulheres jovens, de 16 a 24 anos, com baixo grau de instrução e com filhos, elas tiveram um impacto muito grande e negativo da quarentena. Além disso, os profissionais de saúde, né, eles ficaram com muito medo, com muita ansiedade, frustrado, culpa, tristeza, medo de infectar alguém da família, medo de ser infectado, medo de morrer e várias outras situações, né? E aí, dentro, os fatores estressores, eles viram a duração da quarentena, o medo de infecção, frustração, tédio, a falta de suprimentos, né? A gente viu que a insegurança alimentar aumentou muito nesse período, infelizmente. A falta de informação, perdas financeiras, o estigma e rejeição das pessoas, né? Fulano está infectado com Covid, então todo mundo quer rejeitar. Fulano tem um profissional de saúde, né? Então ela não vai mais dormir em casa, ela vai ter que morar só. Eu vi vários relatos, né, de colegas de que, não, eu tive que sair de casa porque meus pais eram idosos, eu não podia estar indo para o hospital e voltar para casa, né? Então, acaba gerando tudo isso nessa população.
E o que isso tem a ver, né, com o meu comportamento alimentar? Então, as mudanças emocionais, gente, estresse, que nesse momento está muito forte, né, seja por medo de tudo que a gente está falando aqui, essa raiva, esse problema, não sei como é que vai ficar, não sei quanto que eu vou ganhar esse mês, não sei quanto paciente eu vou ter, né, gera toda essa frustração, não sei quando eu volto a ter aula presencial, o aluno, não sei quando eu vou acabar esse TCC, quando eu vou conseguir me formar. Essas mudanças emocionais, elas vão trazer comportamentos alimentares disfuncionais, né? Que comportamentos pode ser esse? Aquele comer transtornado, que a gente estava falando, né? Ou um comportamento beliscador. Então, eu estou mais tempo em casa, né? Acaba, home office, mais tempo em casa. Então, estou mais tempo tendo acesso àquele alimento, começa a beliscar mais, né? Ou faço uma dieta restritiva, que, nossa, eu estou engordando nesse período, então vou fazer uma dieta restritiva. Nossa, eu vi que fulano engordou, então vou fazer uma dieta restritiva, né? Paciente, por exemplo, que tem transtorno alimentar, tem muito isso na mídia de existe o antes da pandemia ou depois da pandemia, né? Aquelas fotozinhas até com a Barbie. Eles veem aquilo ali e acham que eles também estão aumentando de peso, por mais que eles estão perdendo peso. E aí começa a fazer dieta restritiva, né? Ou até mesmo instalar um transtorno alimentar em alguém que já tinha predisposição e talvez essas mudanças emocionais foi um gatilho, né? Além disso, pessoas que têm transtornos psiquiátricos acabam trazendo aí mais alterações nesses transtornos, levando também a comportamentos alimentares inadequados, o que leva a mudanças emocionais. Então, isso é um ciclo, gente, que vai aqui se retroalimentando, né? E tem muito a ver, sim, com o comportamento alimentar, tá? Então, o aumento na disponibilidade de alimentos, somado a esse maior tempo dentro de casa, maior disponibilidade na cozinha, maior ociosidade, né? Pode contribuir tanto para a adoção de novos hábitos alimentares mais saudáveis, né? Porque também a gente está vendo isso. Antes eu só comia fora, não tinha tempo de cozinhar, agora eu tenho. E aí as pessoas aderindo aos novos hábitos, mas também pode trazer prejuízos, né? E trazer esses comportamentos alimentares inadequados, com excesso de consumo de calorias e até um comer mais compulsivo, tá? Então, durante a pandemia, é natural, né, gente, esses sintomas de ansiedade, de depressão. Nossa, hoje eu tenho que ficar em casa, eu tô com tanta saudade da minha avó que eu não posso ver nesse período, né? E aí vai trazendo essas mudanças mesmo, que são fatores de risco, né, para aquela fome emocional que a gente falou lá no nosso início da aula, né, para esse comer compulsivo. Então, vários estudos novos aí, recentes com essa pandemia, vem mostrando isso, tá? Esse estudo, por exemplo, ele fala dos comportamentos alimentares e de exercícios em pacientes com transtornos alimentares e na população em geral, né? Então, o objetivo foi ver aqui como é que tá os comportamentos alimentares e a prática de exercício físico nos pacientes com transtorno alimentar e na população em geral, né? Esse estudo agora de 2020. Aqui nessa figura ele mostra o transtorno alimentar. Então, pessoas que têm transtorno alimentar, nessa pandemia, por exemplo, 64% fizeram mais restrição, 35% fizeram mais compulsão, 19% fizeram mais purgação. Purgação, gente, é aquele comportamento compensatório, que na maioria das vezes é o vômito autoinduzido, e 47% dessas pessoas com transtorno alimentar fizeram mais exercício durante essa pandemia. E se a gente perguntar, ok, isso aí é o pessoal com transtorno alimentar, mas e a população em geral? Como é que ela tá, né? 28% fizeram mais restrição, 35% fizeram mais compulsão. Em relação à purgação, não mudou, né, não teve diferença aí. Por quê? Se as pessoas não têm transtorno alimentar, geralmente elas não vão purgar, né? E o exercício, por exemplo, 35% fizeram mais, mas em contrapartida, 43% fizeram menos. Então, a gente vê que mesmo na população em geral, os comportamentos alimentares estão alterados, né? E a prática de exercício acabou também diminuindo nessa população, tá? E aí, a gente precisa entender, né, como é que esse impacto na saúde mental e física, ele traz, sim, mudanças nesses comportamentos alimentares, né? E aí a gente precisa o quê? Reconhecer isso, em primeiro ponto, e em segundo ponto, monitorar essas pessoas, né? Por quê? Porque pode ser que, estou fazendo uma restrição e com o tempo aqui, infelizmente, eu vou acarretar, né, um comer compulsivo, depois um transtorno de compulsão, né? Então, a gente precisa monitorar esses indivíduos, quais são as consequências que a gente vai ter aí a longo prazo. Então, por isso que foram criadas várias cartilhas, né, governamentais para essa manutenção de saúde mental e bem-estar, né? Foi criada aqui nos Estados Unidos, essa aqui da Inglaterra,
Aqui no Brasil existem várias, mas eu peguei essa aqui para mostrar para vocês da Fiocruz, né, que é a saúde mental e a atenção psicossocial na pandemia Covid-19, mostrando aqui orientações e estratégias de cuidado, né, então, o governo, ele está preocupado, né, em manter essa saúde mental e bem-estar, seja agora nesse período ou no pós. Lembra que pode também ter aí esses problemas, eles podem, é igual à economia, né, eu sempre falo, é igual à economia, é agora, mas depois a gente também vai passar um perrengue até se estabilizar. As mesmas coisas acontecem um pouquinho aqui na saúde mental, tá? Então, o que a nutrição comportamental ela vai fazer, pode agir nessa pandemia, né? Lidar de forma conjunta com essas dificuldades do paciente, com essas oscilações de emoções, levando a alterações no comportamento alimentar, propor mudanças possíveis em relação a esse comportamento, né, principalmente aqui o comportamento alimentar, e promover a saúde no conceito mais amplo, que a gente estava falando, né, e tentar fazer com que esse paciente entenda, gente, que isso é um período, e que vai passar, e que as coisas vão voltar um pouquinho ao normal, né, e que mesmo não tendo a rotina que a gente tinha antigamente, que a gente consiga estabelecer o mínimo de rotina possível para que as coisas vão andando e vão fluindo mais, né? Porque senão parece dar uma sensação de que, nossa, o dia passa, já é setembro e eu não fiz nada, né? E esses pacientes, eles sentem muito isso. Então, a nutrição comportamental, ela melhora essa relação que a gente estava vendo desde o início com os alimentos, sem causar impactos negativos, nem aquela sensação de culpa. Então, na prática, utilizamos estratégias que vão envolver meditação, atenção plena, comer com atenção plena, o aconselhamento nutricional, né, combinado com a terapia cognitivo-comportamental, fazendo com que essa relação com os alimentos mais saudáveis seja resgatada, além da sensação de comer com prazer também, tá? Então, é isso, né, o que é que a gente pode deixar aí de mensagem é que a comida tem uma série de significados, né, não é só o biológico, tem cultural, religioso, político, emocional, familiar, né, então a gente, na nutrição comportamental, nessa pandemia, a gente está tentando fazer com que as pessoas façam as pazes com a comida, respeitem o seu próprio corpo, e que existem 2 relacionamentos que vão durar para a vida toda, né, nosso, que é o com o nosso corpo e com a comida, né, então a gente precisa realmente cuidar desses 2 relacionamentos. É isso, obrigada, eu deixo aqui o meu Instagram, né, tem o Instagram do Genca também, se vocês quiserem seguir, que lá tem algumas postagens sobre comportamento alimentar e transtorno alimentar, e aí eu fico à disposição para perguntas, dúvidas. Nós agradecemos, professora, as colocações, os momentos de reflexão. Durante a sua explanação, eu fui anotando aqui alguns questionamentos, né? Alguns se assemelham e outros foram respondidos durante as suas colocações. Mas, de qualquer forma, caso alguém se sinta aí na necessidade de alguma explicação, a senhora tem o tempo aí para explicar, tá bom? Tá bom. De antemão, eu percebi, né, particularmente, e a gente foi observando alguns comentários com a relação de como as pessoas recebem os elogios, né, principalmente a questão dos corpos magros, que nós temos realmente uma tendência a ser melhor aceitos, né, e aí uma professora colocou, inclusive, o quanto isso está associado à figura feminina, né, o quanto o peso é bem maior para a figura feminina. E aí eu complemento essa fala, né, no sentido que, enquanto profissional nutricionista, parece que isso tem um peso maior ainda, né, nós somos vendidos literalmente, com relação aos nossos corpos. Outra coisa que eu compreendi, né, é essa questão dos aspectos de permissão e expectativa do sujeito. Eu acho maravilhoso quando a gente coloca uma corresponsabilidade ao sujeito, né? E isso me remeteu a algum tempo em que eu ficava muito, enquanto nutricionista, apreensivo que o meu paciente não conseguia atingir determinados resultados. Então, eu trazia uma responsabilidade muito grande. E aí eu percebo que a nutrição comportamental, ela traz esse vínculo, né, essa corresponsabilidade. Muito bacana. Eu tenho um questionamento, professora, que é com relação a como a senhora enxerga a relação das redes sociais ao potencializar essas práticas, né? Essa questão dos elogios em excesso, das curtidas em fotos, como é que isso pode ser evidenciado através da nutrição comportamental?
Então, existem vários estudos, né, justamente sobre as mídias sociais, né? O quanto que elas interferem aí nesse comportamento alimentar dos pacientes, né? Dos indivíduos em geral, nem precisa ser paciente. Hoje a gente tem essa, como você estava falando, essa busca por uma magreza, né, extrema, e a mulher acaba sendo um foco aí, a busca pela magreza. No homem a gente vê mais a busca pelo músculo, né? Não é tanto a magreza, já é outro tipo de cobrança em relação à sua imagem corporal, mas existe também essa cobrança. Então, a mídia só acaba piorando cada vez mais, né? Essa relação que o indivíduo vai ter com o seu próprio corpo. Então, a gente sempre tenta mostrar que, e você está vendo essa mídia, então pega outra mais positiva, né? Mais real. E aí, pelo menos, faz um equilíbrio. Na nutrição comportamental, por exemplo, paciente com transtorno alimentar, tem hora que a gente fala, não vai mais ver, não vai ver, vai ficar sem celular. Adolescente, por quê? Porque tá lá olhando só coisas de anorexia, né? Olhando como vai fazer a restrição, olhando que fulana tem a dieta X e tá super magra. E o que as pessoas não sabem, Magno, que é muito importante que a gente frise, é que, às vezes, às vezes, eu posso dizer 98%, o que está vendido ali não é o real. E a gente precisa, como nutricionista e como estudante, ser crítico em relação a isso, né? Às vezes tem a atriz X que botou lá que fez dieta super saudável, se a gente for analisar a dieta, e aí você diz, nunca. Na realidade, essa pessoa faz um tratamento no bullying, que é transtorno alimentar, e vomita toda vez que come. Né? E a gente está achando, acreditando que ela come aquela alimentação que ela está dizendo, e não é real. Além de tudo, a gente precisa também entender que hoje, né, esses filtros, essas manipulações na imagem, às vezes a pessoa não é nem aquilo ali. E a gente está querendo ser aquilo ali, mas nem ela é, né? Então, a gente precisa entender o que realmente é real. E como você falou, o nutricionista e o próprio estudante de nutrição tem estudos que mostram que o número de transtorno alimentar, o número dessa insatisfação com essa imagem corporal é muito maior, né? Estudante de nutrição, em estudante de educação física e até próprios médicos também. Por quê? Porque tem essa cobrança da sociedade de que a gente precisa vender um corpo, né, para que a gente consiga vender um produto. E, na maioria das vezes, a gente vê que não. Que eu vejo, na prática, a gente vê, né? Várias pessoas que têm um corpo ideal, perfeito, mas se a gente for ver comportamento alimentar, tá bem confuso, tá bem desequilibrado, né? Daí a gente precisa entender realmente o que é que a gente tá vendo e o que é real. Isso, concordo. Outra questão está associada à suplementação vitamínica no início do tratamento, porque a senhora falou que enquanto alguns pacientes não aceitam determinados novos alimentos, a mudança poderia ser uma alternativa interessante, né? Sim, aqui que você fala no tratamento é de transtorno alimentar, no paciente com transtorno. Sim, dependendo do transtorno, né, ele vai ter uma restrição muito grande, por exemplo, se for uma anorexia restritiva, ou se for um paciente com TARI, com transtorno evitativo, né, às vezes eles têm um repertório de alimentação muito pequeno, e aí sim, a gente precisa fazer uma suplementação vitamínica, uma suplementação até com suplementos, né, mais completos, para que a gente consiga atingir aí esse cálculo, né, esse mínimo possível, eu falo cálculo assim, mas assim, o mínimo possível que aquela pessoa consiga de nutriente naquele dia, né, para se manter. Mas é sempre bom frisar que o primeiro passo é sempre a própria nutrição oral mesmo. Se der conta, a gente suplementa, se não der conta, em último caso, dieta enteral, né? Porque quando, às vezes, a gente vê na mídia, as gêmeas tal, da moda, estão na dieta enteral porque são anorexia, né? A gente acha que todo mundo que tem anorexia vai estar lá hospitalizado na dieta enteral. Não, aquilo ali é um caso muito extremo, a gente tem vários critérios para internamento, e aí sim, tem casos que vai internar e que aquela pessoa realmente não come nada e que está tendo até insuficiência cardíaca e renal, por exemplo, a gente precisa dar uma dieta enteral, né? Lembrando que, claro, isso vai ser ao longo do tempo, gente, é como se fosse um paciente desnutrido só, né? A gente pega um paciente desnutrido, a gente não pode chegar a calcular um VET e jogar lá para ele aquele VET. Isso a gente vai conseguir aumentar ao longo do tempo, né? Para a gente chegar aí numa quantidade ideal. E sempre junto do tratamento, eu
professor, a gente tem a equipe multi, que chama de equipe inter, que a gente precisa estar sempre se falando. Então, geralmente tem um endócrino, que é justamente para ele medir isso aí e a gente conseguir fazer uma suplementação melhor, né? Tá? Principalmente, assim, paciente, por exemplo, clínica, que vomita demais, então tem muito alterações hidroeletrolíticas, né? Vomita, a gente não sabe como é que tá sódio, potássio, fica naquela agonia. Então, preciso ter um endócrino naquele momento para que ele vá avaliar junto comigo e fazer toda essa suplementação. Mas sim, né? A maioria dos casos eles ficam com suplementos, tá? E o que é muito difícil também é eles tomarem, né? Porque suplemento, às vezes, a vitamina engorda. Diz que a vitamina engorda, né? A vitamina, às vezes, abre apetite. Então, isso me dá fome, não quero, né? Tem todo aquele mito, aquelas coisas, e a gente precisa ir trabalhando. Outro questionamento, né, foi colocado assim, brigar, entre aspas, né, contra a fome emocional não agravaria ou impulsionaria um episódio de compulsão, gerando a culpa após ou atender à fome emocional? E aí eu já complemento, porque a segunda questão é um complemento, fala sobre a insatisfação alimentar. Pode ser uma das causas da compulsão alimentar? Vamos lá. A Raíssa, né, ela pergunta se brigar contra essa fome emocional pode fazer com que o paciente tenha um episódio de compulsão. Sim, né? Porque você está querendo pensar naquele alimento, desejando aquele alimento específico, eu estou brigando, não, de jeito nenhum. Às vezes, na hora que eu vou lá e vou comer, eu como ela toda, porque eu não consigo lidar com aquilo ali. Então, não é o termo de brigar, mesmo entre aspas, certo, Raíssa? O que a gente vai tentar? É que esse paciente entenda que é uma fome emocional, né? E que com o tempo ele vai entendendo que vou comer ou não vou comer. Não é que ele nunca vai comer, entende? Eu tô aqui. Eu tô conseguindo comer uma pizza, tá? É uma fome emocional, não tô com fome nenhuma, não é fome fisiológica nenhuma. É melhor que ele vá lá com um pedaço de pizza e fique ok, do que ele fique pensando naquela pizza e depois ele vai comer a pizza inteira e gerar aquela compulsão, tá? Essa fome emocional pode sim gerar essa compulsão, certo? E aí ela disse, geraria a culpa após atender a fome emocional. Se o paciente entende que ele está atendendo essa fome emocional, mas que está atendendo na quantidade adequada, está comendo de forma adequada, não gera essa culpa. Entende? Então, essa culpa ela é gerada quando eu não consigo lidar. Era para ter e comer a pizza inteira. Aí começa a gerar essa culpa. Mas o que a gente escuta muito é assim, doutora, sabe o que foi? Domingo é pizza lá em casa. Aí pediram uma pizza, eu sabia que eu não estava com fome, já tinha comido não sei o quê, mas um pedaço, fiquei bem, tranquila, fui dormir. Entende? Não gera essa culpa. Mas se vai começar a restringir, vai ter culpa. Aí quando tem a compulsão, que aí você não tem esse controle, que você... Porque o episódio de compulsão, né, gente, também é bom deixar claro que hoje tudo é compulsão. Comi um brigadeiro ali na festinha da amiga, nossa, tive uma compulsão, menina, ontem, comi um copo de refrigerante, comi uma fatia de brigadeiro. Eu digo, que compulsão, querida, né? Se todas as compulsões fossem assim, eu tava sem emprego. Brincadeira, gente. Bem que eu queria que fosse assim. Mas o que é compulsão? Eu preciso ter vários critérios diagnósticos para que eu tenha um transtorno de compulsão. Então, a compulsão é esse paciente comer muito, o que é muito, né? Porque pode ser que para mim seja uma quantidade, para você outra, né? Para a Rayane outra. Isso vai depender muito de cada pessoa. Mas o que ele comeria naquele momento, naquela situação, é muito maior do que ele comeria. E come rapidamente, sem controle, sabendo que está comendo rápido, mas não consegue parar de comer. Isso é um episódio de compulsão, né? Então, se eu for dar um exemplo para vocês de um episódio de compulsão, eu lembro muito de uma paciente que eu tive, que era assim, eu fui na Bibis, comprei 2 pizzas grandes, 4 esfirras, do Coca, aí eu comi a tarde inteira, fui comendo no caminho, em casa, aí eu joguei todas as coisas fora do Habib's, quando meu marido chegou em casa, eu tive que jantar de novo, né, porque eu não quero que ele saiba, geralmente é algo escondido. Então, isso é uma compulsão, né, foi um desespero, eu não consegui parar, e eu chorei depois, eu senti muita culpa, isso sim gera culpa. Não essa, comi um pedaço de pizza, sabia que era uma fome emocional, e ok, mas fiquei no meu pedaço de pizza e tô tranquila, vou dormir feliz, tá? Então, é muito isso. A insatisfação alimentar, quando a Tainá fala, é só comer o que não gosta, que não quer, isso? Eu não entendi o que ela chama aqui de insatisfação alimentar. Se ela puder explicar.
Mas, assim, o que a gente vê é que você ser insatisfeito com o que você comer, se isso vai gerar uma compulsão, não sei. Como você gosta. É o que gosta, ela tá dizendo? Então, você não come nada que gosta, só come o que não gosta. E aí, se isso pode gerar uma compulsão? Pode, né? Porque você não come o que não gosta por quê? Você está fazendo uma restrição. Essa restrição vai gerar compulsão, não é insatisfação com essa alimentação, né? Tá? Outro questionamento é sobre se a nutrição comportamental não faz prescrição de plano alimentar, como o Nutri faz para mostrar, ensinar o paciente o que comer. Acho que foi questão do aconselhamento nutricional, foram as técnicas que a senhora colocou, Isso, né? eu trouxe algumas, né? E tem essa questão do aconselhamento, a gente utiliza diário alimentar, metas semanais, existe outras formas a gente tentar, né? E tem momentos, gente, que o paciente fala, doutora, eu preciso de uma prescrição, de alguma coisa para me dar um norte. Então, vai dar também um norte. Isso depende muito do paciente. Também não precisa ser algo, aí nunca vai ter, ou sempre vai ter, não, tá? Tem um questionamento aqui que eu achei bem interessante, Diogo. que fala um pouquinho sobre como foi o seu início com essa prática, né, com essa abordagem, como foi, eu entendo que a questão é mais, como foi recebido dentro do ambiente profissional, né, essa abordagem, porque a maioria dos pacientes, eles chegam achando que a nutrição é só cálculo, é só, né, restrição, é só dieta, e como foi esse seu início de atendimento com essa abordagem? Achei bem interessante. Eu conheço o Diogo, acho que o Diogo é da pós, né? Da Ayane, acho que ele é o da pós. Então, Diogo, esse meu início é difícil, o início, tá? Até hoje é difícil. Hoje eu não atendo, né? Mas, assim, eu vejo as colegas falando porque as pessoas estão interessadas muito realmente nessa dieta restritiva, de perder peso do dia para a noite e tudo. Mas, hoje, como a nutrição comportamental, ela acaba tá sendo mais divulgada, o que a gente vê muito na prática é o quê? Já vai para o nutricionista comportamental sabendo um pouquinho o que é essa abordagem, entende? Ai, olha, doutor, eu vim aqui para você porque eu não aguento uma dieta. Já vi que não vale nada, vou fazer diferente. Então, a gente já escuta muito essa fala, né? E quando eu atendia, eu focava muito em transtorno alimentar, então acabava vindo muito paciente em transtorno alimentar. E aí, no transtorno alimentar, é mais comportamental mesmo. Eu não posso passar uma dieta restritiva para um transtorno alimentar, senão para tudo, né, nesse paciente. Então, para mim, foi mais fácil por causa disso. Mas existe, sim, essa dificuldade, e é por isso que a gente precisa, na primeira consulta, explicar para esse paciente, né? Olha, a minha abordagem é nutrição comportamental, eu trabalho dessa forma, dessa outra forma. E aí, gente, a gente precisa também entender que não é para todo mundo. Eu sempre digo, né? Não é para todo mundo. Vai ter pessoas que sim, aquela dieta restritiva e acabam. Uma vez uma amiga minha mandou uma mensagem assim: é o seguinte, eu sei que você trabalha na nutrição comportamental, mas eu quero perder 10 quilos em 2 meses, que eu vou para Noronha. Eu disse, meu amor, você sabe como é comportamental, você me manda essa mensagem, vou lhe dar várias indicações, né? É o que você quer? Ah, vou lhe dar indicações. Tem pessoas que vão trabalhar com isso. E ok, entende? Não é realmente para todo mundo. Mas, assim, eu sempre tentei mostrar a minha abordagem e tentar explicar o que era. E aí o paciente, ele decide se é para ele ou se não é, né? E aí a gente precisa aceitar também, tá? Ele também perguntou aqui como é que trabalha, por exemplo, com paciente com insuficiência renal ou outras patologias, né? Então, Diogo, você pode fazer o cálculo, sim, né? Ou você pode adequar os nutrientes. Ah, eu tenho que diminuir sódio, diminuo. Ah, eu tenho que diminuir, o paciente tem, por exemplo, esteatose hepática. Ah, o que é que eu tenho que fazer na esteatose hepática? Qual é a dietoterapia da esteatose hepática? Né? Ah, tirar álcool, vou não sei o quê. Então, eu faço toda essa dietoterapia, mas eu não preciso entregar para ele um papel e dizer, ó, é isso aqui. Eu estou dizendo a você que você vai seguir isso e é isso. Isso vai sendo construído, entende? Mas isso acontece na dieta para ser levado em consideração, sim, né? Por isso que tem gente que acha que não. Quem trabalha no último congresso comportamental, a Cupari, né, que é um nome aí, uma professora de renal, ela fala que no ambulatório dela, ela vai usando um pouquinho da abordagem comportamental. Não é que ela vai deixar de calcular, não é que ela deixa de restringir sal e sódio, essas coisas, tudo, não. Mas a abordagem, a forma dela lidar com esse paciente, a forma dela dizer para ele o que precisa ser feito, com metas e tudo isso é diferente, entende?
Eu acho que essa sua colocação já está associada a essa questão de patologia, de restrição, que foi perguntado posteriormente. E um último questionamento seria aqui sobre a questão de como se trabalhar a nutrição comportamental com pessoas idosas. Se, pela questão da resistência, novos hábitos, se seria adequado, como é que... Gente, é da mesma forma, mesma abordagem para todos os ciclos de vida, né? Mas aí, vai ser mais difícil? Mais, né? O idoso, minha filha, mas é mais difícil em qualquer hora, em qualquer abordagem, né? Na clínica mesmo, vou nada fazer essa dieta, minha filha, vou deixar de comer meu cuscuz, sempre comi, né? Sou diabética agora, mas vou comer esse meu cuscuz, viu? Então, na abordagem comportamental, a gente vai aparecer com isso também. Ai, vou tentar diminuir, o que é que a gente pode fazer? O que é que a senhora está comendo? Vamos botar uma aveia junto, vamos isso. A gente vai tentar modificar, assim, esse comportamento alimentar dela, do idoso, né? Mas vai ser mais resistente? Vai, né? Como adolescente, por exemplo, é um público que é muito resistente, né? Nossa, adolescente com transtorno alimentar, gente, tem que ter muita paciência, né? Por quê? Porque tudo que você vai falar, tudo que você tenta mudar, tudo que você tenta agir ali, o paciente, não quero. Não vai, não vou, não sei, não vi, não escutei, né? Então, fica muito difícil de você interagir, né? Mas, assim, o que é que vai ser aplicado? As mesmas técnicas, para qualquer idade, tá? Mas, claro, a resistência vai ser maior, muito maior. Mas eu noto também, por exemplo, que às vezes, na maioria das vezes, ajuda muito. Eu já peguei, por exemplo, 2 diabéticas idosas, que era assim, minha filha, o médico tirou tudo, disse que eu não posso comer nada, viu, minha filha? Agora eu não posso comer nada, só salada, né? E aí você fala, não, peraí, vamos ver, nada, não, peraí, vamos botar um cuscuzinho com aveia, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo outro, faz uma prescrição mais quantitativa ali, ela já disse, eita, a doutora disse que eu posso comer o cuscuz, tá vendo, meu filho, que eu posso, então isso já vai gerando um vínculo, ela já quer ir na próxima semana, porque eu já não tirei tudo dela, e aí eu acabo que eu vou mudando esse comportamento ao longo do tempo, sem ter dito para ela, não, você não vai comer nada, porque agora você vai ter que tirar todos os carboidratos da vida, né? Então, esse ao longo do tempo também vai ajudando nesse processo, tá? Até porque a gente sabe, gente, que na teoria não é dessa forma, né? Não é porque eu tenho diabetes que eu vou sair cortando tudo, não é porque é hipertenso que eu vou sair... Não é, isso não é equilíbrio, e na teoria, na nutrição clínica não é dessa forma. Na comportamental também não, é mais uma abordagem. Então, nós agradecemos. Acho que... Tá, pode falar. Cláudia, tem uma questão. Não, era uma pergunta aqui que tinha do... A Cláudia colocou assim, o que seria entregue ao paciente? Um diário alimentar, no caso, alimentos permitidos? Seria... Tá. É isso? Cláudia, o que seria entregue ao paciente? A gente pode entregar uma prescrição, tá? Mas uma prescrição é totalmente diferente daquela dieta calculada, em que vai dizer o horário, a quantidade, o peso, sabe? É totalmente diferente. Eu estava falando para vocês algo mais quantitativo, né? Em medidas caseiras. O que eu entrego ao paciente, isso eu não preciso fazer sempre, tem paciente que precisa. O que é que eu posso entregar para o paciente? O que eu sempre metas. Então, como a gente estava falando, é uma consulta que envolve mais tempo, eu consigo entender um pouco mais esse paciente. Então, toda semana eu trabalho com metas. Olha, doutora, essa semana eu diminui a restrição, mas eu consigo avançar demais, tal e tal. Certo. Então, que metas a gente pode trabalhar essa semana, né? Então eu vou diminuir vômito. Vomitar todas as vezes, eu vou vomitar agora no almoço, né? Parece bem bizarro, mas isso acontece. E aí, vai gerando essas metas. Então, é uma forma de que metas, questionamentos, é como se fosse uma terapia, que é por isso que às vezes o pessoal fala que né, quem faz terapia aqui sabe, quando a gente vai para o psicólogo deixa o que com a gente? Vários questionamentos, né? A gente chega lá, hoje eu não tenho nem o que falar, às vezes eu chego tão linda, nossa, não tenho nada para falar hoje, graças a Deus. A mulher começa a falar, já sai toda cheia de questionamentos. O que a gente tenta fazer na comportamental é isso, né? Não é entregar um papel e dizer, siga isso aí e se vire. Como você vai fazer, eu não sei. Eu sei que você precisa fazer isso e você vai fazer isso. Porque a gente está vendo que na prática isso não está acontecendo, né? O paciente não está seguindo aquilo ali. Então, a gente tenta construir ao longo do tempo.
Então, eu deixo metas. O diário alimentar não é dizendo o que é permitido e proibido. Lembra lá na nutrição comportamental, não tem isso. Esse diário alimentar, ele que vai fazer, né? O que é que eu comi, o que é que eu senti, como foi, entendeu? E aí, depois a gente trabalha esse diário alimentar com ele, na próxima consulta. Aqui você falou que comeu essa pipoca, e essa pizza, essa coca, o que aconteceu? Por que você teve essa compulsão? Né? Por que você comeu essa salada? Doutora, eu estava morrendo de fome, mas eu fui fazer restrição, né? A anorexia estava falando comigo, entende? Então, é para a gente entender muito esse comportamento alimentar. Não é dizendo o que pode e o que não pode, não. Essa listinha ninguém entrega, não, tá? Porque não tem essa diferenciação. Por nada. Tá bom, então nós agradecemos, né, as grandes contribuições, os momentos de reflexão, né, que a professora nos trouxe. E é apenas mais um caminho, né? Eu compreendo que a abordagem, ela é uma palavrinha que a gente usa do P1 aos estágios, ao pós-graduação, é a individualidade e o respeito ao paciente, né? Independente da abordagem. Então, nós desejamos, né, agradecemos imensamente, professora, é um tema que a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo, né? Mas o tempo não nos permite. E se deixar, eu falo. Viu? Se deixar, eu falo até amanhã. Não. Já estão me batendo na porta. Mãe, era 1 hora. Então, mas obrigada a todos. Né? Obrigada a vocês e até a próxima. Eu sou parceira aí da faculdade. Fico muito feliz em poder estar contribuindo. Né? Acho que tem até alguns alunos meus aqui da UFAC. Eu sempre falo que é muito contribuir lá e aqui também, né? E quando eu chego aqui, eu já fico querendo dar palestras aqui, já quero contribuir com o pessoal aqui, já quero trabalhar no aqui. Obrigada a todos. Só para agradecer, tá? Reforçar aqui, né? Tanto o chat como o que o professor Magno traz em nome de todo o curso, né, Camila? Camila é uma parceira da faculdade, né? Mas acho que é a primeira vez que ela está palestrando mesmo para o curso de nutrição. Então, Camila, nosso agradecimento, é um tema realmente maravilhoso, novo, né? Daria para a gente passar aqui horas e horas conversando sobre isso. Camila tem muita habilidade e competência para falar sobre o tema, eu acho que todo mundo percebe isso. Então, obviamente, né, ela tá sempre que eu digo, Camila, ela, vou. Então, é uma pessoa extremamente solícita, né, extremamente preparada. Então, Camila, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição, né. A gente, inclusive, pede desculpa pelas intercorrências, mas são coisas que acontecem, tá, gente? Principalmente nesse ambiente que é extremamente novo, mas deu tudo certo, né, não tirou em nenhum momento o brilho da jornada, nem da noite, nem muito menos da palestra, né, extremamente relevante que você trouxe aqui para a gente. Então, Camila, agradecer, né, sua disponibilidade, seus filhos estão aí chamando, então a gente vai encerrar, né, agradecer também a todos os alunos, todos que estão aqui ainda, agradecer a participação, agradeço também em nome da coordenação aos professores, né, a faculdade que deu todo esse suporte e esse apoio para a faculdade, para a jornada acontecer. E é isso, gente. Então, hoje a gente encerra com a sensação realmente de dever cumprido, que a gente falou temáticas extremamente relevantes, né, extremamente valiosas para esse momento e também para a formação dos nutricionistas e também para os profissionais que nos acompanharam durante esses 3 dias. Então, muito obrigada, né? Estamos encerrando aqui da melhor forma, realmente. E boa noite a todos, boa noite, Camila, os professores, alunos. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Abraço. Pessoal, só um aviso, rapidinho. A professora, antes que saiam, os certificados, eles já estão prontos, eles serão disponibilizados nos e-mails, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato no site que se inscreveram, tá bom? Pelo site da jornada, tá, gente? Qualquer problema é só entrar em contato pelo site da jornada que dá tudo certo. Valeu, boa noite a todos, cheiro e até mais. Tchau, Camila, um abraço.